Glória a Deus. Aleluia. Atos capítulo 13, versículo de número 2 é o nosso tema do ensino de hoje, né? Restituindo a unção para a evangelização. Glória a Jesus. Atos 13, 2 diz assim: e servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. Amém? Podeis tomar os assentos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou discorrer hoje sobre 3 pontos aqui. O primeiro ponto é missão para com o mundo. A igreja precisa entender que ela tem uma missão para com o mundo. A igreja também precisa entender que ela tem uma missão consigo mesma, que será o segundo ponto. E o terceiro ponto é: a igreja precisa entender que ela tem uma missão para com Deus. Então a igreja tem uma missão para com o mundo, uma missão consigo mesma e uma missão para com Deus. Então vamos começar aqui na missão para com Deus, que é Atos capítulo 1, versículo de número 8. Atos capítulo 1 e o versículo de número 8. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e servireis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Primeiro, Jerusalém a cidade. Segundo, Judeia, que é o estado. E terceiro, Samaria, que se refere ao país. Então a igreja, ela tem como missão evangelizar a cidade, evangelizar o estado e também evangelizar o país. E o Senhor Jesus ainda diz: até aos confins da terra, ou seja, o mundo todo, resumindo aqui a fala, né? Então a igreja, ela precisa compreender essa missão. A igreja, ela precisa entender esse comprometimento que a igreja tem para com Deus, de evangelização. A igreja, ela não pode estar, meus queridos irmãos, apenas em 4 paredes. A igreja precisa sair, a igreja precisa ir às ruas, a igreja precisa ir de casa em casa, a igreja precisa sair e falar do amor de Deus para as outras pessoas. A igreja não pode pegar os seus talentos e ficar demonstrando apenas no templo em 4 paredes. Isso se dá quando a igreja começa a se dedicar apenas a 4 paredes. A igreja, irmão, começa a entrar em problema consigo mesma. Os irmãos sabiam disso? A igreja começa a entrar com problemas de inveja um com o outro. Quando a igreja se limita a estar em apenas 4 paredes, a igreja começa, irmão, a olhar quem prega melhor, quem prega, né? Quem fala melhor, quem ensina melhor, quem se veste melhor. A igreja começa a observar esses detalhes e a se prender com essas coisas, quando a igreja fica apenas presa em 4 paredes. Mas quando a igreja, irmão, usa esse local aqui como local de culto, de adoração a Deus, mas a igreja também se dedica a evangelizar o mundo, a evangelizar aqueles que estão do lado de fora, né? A sociedade, as pessoas que não ainda compõem o quadro da membresia da igreja. A igreja não fica com muito tempo, irmão, para invejar, para disputar. A igreja não fica com muito tempo para isso. Aleluia. A igreja fica atarefada com as coisas de Deus.
A igreja fica ocupada com o propósito de Deus, que é o quê? Fazer missões. Fazer missões. Aleluia, louvado seja Deus. Eu ouvi uma vez que missões moram no coração de Deus. E eu também ouvi uma vez pela boca do missionário que missões nasceu no coração de Deus. Então, quando a igreja se dedica a fazer missões, a igreja vive uma vida ocupada com as coisas de Deus. Amém, igreja? Amém. Então, que nessa noite, através dessa palavra, até você que me assiste também, aleluia, que receba o renovo da evangelização. Aleluia, aquela chama que talvez até tenha se apagado para evangelizar, que nessa noite o Senhor te incomode, que o Senhor toque no seu interior e que você sinta o compromisso de colocar uns folhetos na mão, de colocar uns folhetos aqui no bolso da camisa e sair entregando, e sair falando do amor de Deus. Aleluia, a igreja tem parado de evangelizar, a igreja tem se comprometido apenas em ver a falha do outro, a igreja tem se comprometido apenas em ver o que o outro tem feito, talvez até mesmo que seja de errado. Mas nessa noite eu quero trazer uma reflexão para os senhores e senhoras e dizer: nós precisamos se preocupar com as almas que estão lá fora. Nós precisamos se preocupar com aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus. Nós precisamos se preocupar com aqueles que ainda não entenderam acerca do plano da salvação. Nós precisamos nos se preocupar com aqueles, irmãos, que ainda não foram alcançados com a iluminação da verdade do Evangelho de Deus em Cristo Jesus. A igreja precisa se preocupar com essas pessoas. Aleluia. Os irmãos podem notar que quando nós paramos de se dedicar na evangelização, nós começamos a entrar em guerra conosco mesmo, com nós mesmos, e não pode, porque os irmãos já ouviram aquele ditado que diz assim, é um ditado bem verdadeiro, só não está na Bíblia com essas palavras, só não está na Bíblia com essas palavras, né? Diz que a mente vazia é oficina do diabo, né? Diz que a mente vazia é oficina do Sartamotia. Então, quando a igreja para de evangelizar, tudo indica que a igreja está, irmão, com a mente vazia. A igreja está ociosa, não ansiosa, está ociosa. O que é estar ocioso? Está sem fazer nada. E o que traz ocupação à igreja é o quê? O trabalho da evangelização. O que traz ocupação para o povo de Deus é o quê? Cuidar daqueles que ainda carecem da salvação. O que deixa a igreja ocupada é o quê? Fazer obra de missões. Quando a igreja se dedica a fazer obra de missões, a igreja vive uma vida cristã que atarefada. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E isso, igreja, falta tempo para nós se envolver em problema. E isso, igreja, aleluia, vai faltar tempo para você estar preocupado com a vida alheia do próximo. Quando você se preocupa com o trabalho de missões, quando você se ocupa com as coisas de missões, comece a se envolver com o trabalho de missões para você ver se o que eu estou falando não é mais do que uma verdade. Comece a se envolver com o trabalho de missões para que se você vai ver, irmão, que o que eu estou falando, aleluia, é totalmente verdade. Se envolva com o trabalho de missões. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Então a igreja, relacionando-se com missões, a igreja tem um quê? Um compromisso com o mundo. Temos um compromisso agora, irmão, de evangelizar o mundo. Aleluia. Evangelizar o quê? O nosso estado, evangelizar nossa cidade, evangelizar o nosso país
e evangelizar o mundo todo. Aleluia, louvado seja Deus. O que eu estou fazendo aqui, transmitindo essa informação através desse vídeo que você está me assistindo, já faz parte desse propósito. Se você pegar esse vídeo e compartilhar com outra pessoa, e o outro compartilhar com outra pessoa, já é um trabalho de missões. Você já está me ajudando a fazer missões de graça. De graça, não vale, não custa nada compartilhar essas informações, que é um trabalho de missões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, às vezes, igreja, a gente está de braços cruzados. Às vezes nós estamos prostrados porque nós queremos, mas o trabalho de missões conta conosco. Aleluia! Às vezes não dá para você ir fazer missões, mas a sua oração faz missões, as suas intercessões faz missões. Às vezes não dá para você ir fazer missões, mas o seu jejum, o seu clamor, a sua petição a Deus, os seus sacrifícios também faz missões. Às vezes não dá para você ir fazer missões, mas as suas ofertas e seu dízimo também faz missões. A sua finança faz missões também. Então o negócio é a igreja se envolver com o trabalho de quê? Com o trabalho de quê? Com o trabalho de quê? De missões. Aleluia! A igreja precisa se envolver com o trabalho de missões. Por quê, pastor? Porque missões mora no coração de Deus. Porque missões nasceu no coração de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Dá um glória a Deus, você faz melhor. Glória a Jesus! A igreja também tem uma missão consigo mesma. Aleluia! Efésios 4,16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Oh, glória a Deus! Os irmãos estão vendo? Então, quando a gente vai evangelizar o mundo, a gente agora precisa se preocupar com a missão interna na igreja. Que missão é essa? Ajustar um irmão que está caído, ajustar um que está desanimado, sabe, irmão? Dar aquela palavra de incentivo àqueles que estão com a cabeça baixa, olha cabisbaixo, aqueles que estão, aleluia, precisando de uma palavra de ânimo, de conforto. A igreja agora precisa se preocupar com a evangelização que consigo mesma, porque não adianta nada a gente sair para o mundo para tentar ganhar o mundo e perder aqui dentro. Não adianta nada, não é verdade? Você que me assiste aí, não adianta nada você sair para ganhar o mundo todo e na sua própria igreja você acaba perdendo os próprios irmãos. Isso não adianta nada. Então a igreja tem o compromisso de evangelizar o mundo e evangelizar a si mesma. Amém? Edificar seus membros. A igreja também tem o compromisso de edificar os seus próprios membros. 1 Coríntios 12, 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Glória a Deus. E nós estamos vendo? Então, se nós fomos lá para fora e trazemos várias almas, carentes de Deus para esse ambiente, e aqui a gente deixa uma dessas almas padecerem, sofrerem por alguma situação, olha o que o texto está dizendo: se um dos membros padecer, todos os outros membros também o quê? Padecem. É tipo, irmão, a gente sempre faz um exemplo quando a gente ouve esse versículo. Se uma pessoa chega na rua e toma uma topada, bate lá o dedão a cabeça do dedão, lá no pum, bateu, arrancou a unha. Ô, irmão, até o fio de cabelo da cabeça dói. Até, sabe, irmão, até o que você acha que não se envolve nessa dor, se envolve.
Então por isso que não adianta nada a gente correr atrás do mundo todo e deixar dentro da igreja o que? Os membros sofrerem. Olhe para o seu lado direito, olhe para o seu lado esquerdo, olhe para a sua frente, olhe para trás de você e note se não tem um irmão, se não tem uma irmã que precisa de você, que senta todos os dias do seu lado, que senta todos os dias próximo de você, que todos os dias aperta a sua mão, irmãos, e diz a paz do Senhor para você. Note isso, perceba isso, aleluia. Que às vezes, meus queridos, na sua casa meio-dia, você senta lá para almoçar, às vezes na casa desse irmão que está do seu lado, ó, não tem almoço, e às vezes você, aleluia, senta do lado desse irmão que nem almoçou hoje talvez, apertou com a paz do Senhor, deu um abraço talvez, e nem notou que o irmão não almoçou hoje, não é verdade? Aleluia. Às vezes o irmão está ali lutando consigo mesmo, né? E ali está no segredo com Deus. Às vezes você chega, passa pelo irmão ou pela irmã e não percebe a luta do irmão ou da irmã. Sabe o que é isso, irmão? Falta de afeto. Falta de afeto. Os irmãos vão ver no livro de Neemias. Neemias foi apresentar o vinho perante o rei e ele foi um pouco triste porque ele ouviu uma mensagem triste. E não podia, irmãos, comparecer na presença do rei com o rosto triste. E Neemias tentou ali dissimular aquele sentimento de tristeza. Só que a função de Neemias era uma função tão atrelada ao rei, que não teve como Neemias esconder a tristeza do coração perante o rei. Aleluia. O cargo de Neemias exigia tanto afeto que Neemias não pôde esconder, a tal ponto que o rei olhou para dentro do olho de Neemias e disse: por que está triste o teu coração? Note, irmão, que a pergunta do rei foi além da aparência. O rei se preocupou com o coração de Neemias, porque o seu coração não foi nem a sua face em si, ele foi lá no coração. Você está com o coração triste, Neemias? Então, igreja, vamos aumentar aqui o nosso afeto, aleluia, nossas aproximações, porque nós precisamos evangelizar o mundo e nós precisamos manter a evangelização aqui dentro também. Amém? Amém? Oh, glória a Deus. A igreja precisa cuidar dos seus membros. Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Oh, glória! Olha que recado de Deus através do apóstolo Paulo no livro de Gálatas 6:10. Olha, precisamos fazer o quê? O bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Precisamos evangelizar o mundo todo, mas principalmente os que estão aqui dentro com a gente. Amém, igreja? A missão social da igreja, Tiago 2, capítulo 2, versículo 15 ao 17. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e lhe não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Olha, tá vendo, irmão? A igreja também tem uma missão social. A igreja, irmão, não é um local apenas que você vem adorar a Deus. O principal daqui é isso. Aonde você congrega, você que me assiste, o principal é isso. Você precisa ir adorar a Deus no templo, sim, óbvio que sim, mas também a igreja tem uma missão, que é o que? A parte social. É o que a gente sempre faz aqui com o trabalho da CIBEP. A gente pede o que? Quilos
de alimentos não perecíveis, para fazer o quê? Montar cestas básicas para doar às famílias carentes, aqueles que estão necessitados. Por quê? Porque meio-dia dá na minha casa e meio-dia também dá na casa do irmão e da irmã. Só que a igreja às vezes não tem condições de comprar a cesta básica o tempo todo para dar aos irmãos. O que é que a gente faz? Doações, arrecadações. A gente acaba envolvendo todos nesse mesmo propósito, através da arrecadação, para que todos os irmãos entendam que existe alguém que meio-dia também precisa de alimento. Todos os irmãos precisam entender que existe um outro irmão que precisa de alimento dentro de sua casa, que existe uma família que talvez nem faça parte do nosso corpo de membresia aqui do templo, da igreja, mas também é um ser humano, é uma pessoa que precisa da nossa ajuda, irmão, que precisa da nossa atenção. A igreja precisa despertar para o trabalho social todos os dias, como as irmãs também fazem aí, né? Às vezes as irmãs saem de porta em porta e pegam 1 quilo de alimento e pedem ali, né, irmãos, alimentos não perecíveis, e às vezes acaba até envolvendo a vizinhança que não é nem evangélica, com esse propósito social. Isso é trabalho de missões, isso é fazer um trabalho social de excelência, isso é olhar para a carência e necessidade das outras pessoas que precisam da igreja. A igreja é responsável, irmão, de todo esse trabalho, seja lá trabalho de missões, envolvendo evangelização, como também um trabalho social. Isso é a responsabilidade da igreja. Glória a Deus, igreja. A igreja também tem uma missão para com Deus. A igreja tem uma missão para com Deus. Qual é a missão que a igreja tem para com Deus? Adoração. Vamos aprender aqui na adoração do Velho Testamento, Gênesis 8, 20 e 21. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda a árvore limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor chorou no suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais ferir todo vivente como fiz. Amém, igreja? Os irmãos podem ver que a gente precisa aprender a adoração. Primeiro eu iniciei falando que a igreja precisa evangelizar o mundo. Segundo, pulamos agora que a igreja precisa evangelizar ela mesma. Terceiro, agora a igreja precisa fazer o que? Missão para com Deus. Qual é a missão da igreja para com o mundo? Ganhar as almas. Qual é a missão da igreja para com a própria igreja? Fazer um trabalho social e dar atenção aos irmãos nas suas necessidades. E qual é a missão da igreja para com Deus? Adoração a Deus. Aleluia. Aí a gente vai aprender com o Novo Velho Testamento que Noé, assim que Noé saiu da arca, irmão, Noé fez logo, o que foi que Noé fez? Um altar para Deus. Aleluia. Para adorar a Deus, para sacrificar a Deus, para enaltecer a Deus. Aleluia. A igreja precisa aprender isso. A igreja também, aleluia, precisa entender o que? Construindo uma casa para a habitação de Deus. Efésios 2, 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém, igreja? Glória a Deus. Ou seja, quando nós nos reunimos e nos edificamos na palavra e vamos deixando Deus habitar em nós, nós nos tornamos o que? A habitação de Deus. Então nós precisamos o que? Aprender a adorar a Deus. Nós precisamos entender o que? Que nós somos a habitação de Deus. Amém, igreja? Amém. Não podemos deixar o diabo tomar posse da nossa mente, do nosso coração. Por quê? Porque nós somos a habitação de Deus. Essa é a missão
nós temos para com Deus, de adorar a Deus e servir de habitação para Deus. Aleluia! Agora vamos aprender também seguindo o exemplo da igreja primitiva. Atos 2:47. Louvando a Deus e tendo graça para com todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Oh glória! Olha que dinâmica, irmãos. Era a da igreja primitiva. Era uma alegria, era a evangelização, os irmãos iam com entusiasmo para o templo, né? Na época até nem existia templo como hoje se existe, né? Mas aonde eles congregavam na época, na casa de um, na casa de outro, ali era entendido como o local da adoração, entendido como o templo, né? O local onde eles se reuniam para adoração. Mas os irmãos verem a dinâmica dos irmãos da igreja primitiva. E isso gerava uma vibração, isso gerava um ritmo, e as outras pessoas caíam na graça, e Deus entrava com providência, salvando e acrescentando todos os dias as pessoas no meio daquela igreja. Glória a Deus, igreja. Então a igreja precisa, aleluia, aprender o exemplo da igreja primitiva. A igreja primitiva tem a nos ensinar muitos exemplos acerca de evangelização e de como ganhar almas para o reino e glória do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus nessa altura. Então, a igreja precisa evangelizar lá fora. A igreja precisa evangelizar aqui dentro. E a igreja precisa, aleluia, manter a sua missão para com Deus. Aleluia, glória a Deus, adorando a Deus, servindo, aleluia, de morada para Deus e também aprendendo com a igreja primitiva os seus exemplos de se manter na presença de Deus. Aleluia. Eu quero aqui deixar também, irmãos, uma reflexão que é um pensamento meu, né, do pastor Isaac França, e eu quero deixar aqui para a igreja, aleluia, meditar, e você também que me assiste. É assim: evangelizar é uma prática que só faz aqueles que têm consciência de sua salvação. Vou repetir por causa do peso dessa palavra. Evangelizar é uma prática que só faz aqueles que têm consciência de sua salvação. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus.